Um erro leva um inocente à prisão e desestrutura, do lado de fora, uma família inteira. Saí da minha casa, fiquei na casa dos meus pais, porque meus pais não dormiam e não comiam, ficavam andando a madrugada toda pela casa. Vou deixar meu filho sair daí do presídio. No início de setembro, o Rio de Janeiro acompanhou a saga de seu Celso e Fernanda, pai e irmã, na luta pela libertação de Jefferson. Meu filho fosse bandido, eu queria vergonha dele. O rapaz, de 29 anos, tímido, que mora com os pais e trabalhava como motorista de aplicativo, tinha um mandado de prisão contra ele e não sabia. Eu fui acusado de um assalto, de um celular e R$ 5. Provavelmente reconheceram por foto. Eu fui no fórum, não tinha processo nenhum. Esse ano veio essa notícia e a minha prisão. O que mais chama a atenção é que a vítima teria reconhecido Jefferson mais de um mês após o crime, ocorrido em 2019, por meio de uma foto 3x4 da primeira identidade do rapaz, de quando ele tinha apenas 14 anos de idade. A gente não identifica qual é o critério para que aquela imagem possa estar num álbum de suspeitos se a pessoa é primária, portadora de bons antecedentes, e se você está falando de uma foto de uma pessoa com menos de 18 anos de idade que não tenha tido passagem, né? Nem mesmo por uma vara de infância e juventude. Essas regras do álbum de suspeito, né, elas precisam ser claras, né? Jefferson foi solto por um habeas corpus após 6 dias na prisão, mas a justiça ainda não reconheceu a sua inocência. A situação que nós temos é que o Jefferson vai responder ao processo em liberdade, mas mesmo com esse erro judiciário tão flagrante, né, ele continua, a princípio, respondendo uma ação criminal. A história de Jefferson coincide com o que foi revelado pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro e pelo CONDEG, Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, em relatórios divulgados, respectivamente, em setembro de 2020 e fevereiro deste ano. O último estudo reúne dados de 10 defensorias estaduais entre 2012 e 2020 e relata 90 prisões injustas baseadas em reconhecimentos falhos. 73 delas foram no Rio de Janeiro. Mais de 80% dos casos envolviam pessoas pretas ou pardas e moradoras de periferia. E o tempo médio de encarceramento é de 9 meses. Mas as pesquisas do CONDEG e da Defensoria do Rio mostram apenas uma parte do problema. Isso porque tratam somente de casos em que os réus acabaram absolvidos por falta de provas. Não contabilizam os processos que muitas vezes se arrastam por anos na justiça e terminam em condenação. Dessas situações, não há dados ou levantamentos. E acredita-se que o número de equívocos que leva inocentes a cumprirem pena seja muito maior. Ângelo Gustavo, 30 anos, é um exemplo. Desde 2015, o produtor cultural carioca respondia a um processo por assalto. Houve um assalto. Sua história foi contada pelo cantor Caetano Veloso nesta campanha da OAB-RJ após a prisão dele em setembro do ano passado. No dia do crime, Gustavo ainda se recuperava da cirurgia e foi, em companhia de amigos, a uma missa de um amigo que havia falecido. No processo está que a vítima e o delegado fizeram uma investigação por conta própria através de uma curtida de Facebook que chegou a uma foto minha e ali deduziu que eu era o cúmplice no assalto. Mesmo sem investigação formal, Gustavo foi condenado por 2 vezes, a 3 e 6 anos de prisão. Confirmou a cadeia agora em 2020, fevereiro de 2020, e eu perdi o prazo para recorrer, não fui avisado, não fui informado de nada, então fui condenado à revelia, como eles falam, né? Foram 363 dias de angústia e sofrimento, contados um a um pela dona Elci, até ter o filho de volta. Eu digo que ele não foi reconhecido, ele foi escolhido, né? Não sei se eu posso falar pela cor da pele. Eu bato nessa tecla, um racismo estrutural mesmo de verdade. Após um ano, Gustavo teve finalmente a sentença revista e anulada.
Ele foi solto no último dia 31 de agosto. Álvaro Quintão, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ, acredita que dificuldades de investigação por parte da polícia e uma certa pressão social pela resolução de casos têm aumentado o uso do reconhecimento fotográfico nas delegacias nos últimos anos. O nosso Código de Processo Penal ele é de 1941. E eles utilizam um artigo que fala sobre o reconhecimento das pessoas como analogia para utilizar esse reconhecimento fotográfico. Há um ano, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça mudou a jurisprudência sobre o tema e, desde então, outros tribunais vêm acatando a decisão, entendendo que apenas o reconhecimento por fotografia não é suficiente para a prisão preventiva ou a condenação de alguém. O assunto também está em pauta no Congresso Nacional. A gente acredita que esse projeto de lei vá adiante e a gente consiga efetivamente incluir na lei a proibição de prisão apenas pelo reconhecimento fotográfico. Eu só queria pedir que a justiça seja feita e que não aconteça isso mais no Brasil. Justiça! Justiça!